Eu estava num encontro de pastores, me deram acho que 20 minutos, meia hora para falar. Isso deve fazer uns 12, 15 anos. E eu falei um pouco sobre unidade porque existiam católicos, existiam pastores de diferentes linhas, um líder da Itália vinculado ao Papa. Foi muito interessante, sabe? E aí me deram um tema, unidade cristã, unidade doutrinária, unidade cristã versus pureza doutrinária. Como se houvesse uma contraditoriedade. Se tiver unidade, vamos dizer assim, bíblica, não será possível unir todo mundo. E se for unir todo mundo, nós vamos ter que abrir mão de algumas verdades. Ah, tá. Então foi um negócio assim muito... Puxaram o pino e botaram na tua mão a granada. Foi uma bomba, foi provocativo. E aí, eu voltando para João 17, você tem a base, vamos dizer, do que Jesus fala sobre a unidade. Ele ora para que nós, os filhos de Deus, pudéssemos ser unidos e ser um só, assim como ele é com o Pai. Esse como é a base da unidade, é o modelo da unidade. Então, existe um autor bem interessante, um teólogo da linha presbiteriana, Luiz Berkoff, ele fala algo muito interessante. O aspecto da unidade essencial na Trindade e o aspecto econômico. O que é o aspecto essencial? É o que Deus é em si mesmo, em natureza, em essência, antes do seu propósito, antes de realizar o seu propósito, que aí é o aspecto da economia. Então, em si mesmo, embora seja apenas um Deus, ele subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu Deus. E você tem essa unidade perfeita, em harmonia, em amor, de onde procede a obra do Espírito Santo. Agora, quando você tem o propósito de Deus sendo executado, o Pai envia o Filho. E ele diz que o Pai é maior do que ele. O Filho fala. E a sua missão é glorificar o Pai, por isso ele morre sem reclamar. O Espírito Santo vem e diz que não falaria nada de si mesmo. Seu ministério é glorificar o Filho. Então tem gente que fala, então o Pai é maior do que o Filho, e o Filho é criado, então ele não é Deus com o Pai. Porque tropeça nessa questão do aspecto da economia. Entendi. Então por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê o aspecto do verso 16, que é a questão dos serviços, vamos dizer, das coordenações que o Espírito provoque e promove nos múltiplos serviços, você tem diversidade de dons, você tem a multiforme sabedoria, que Paulo fala nessa carta, o capítulo 3:10. Você tem a multiforme graça e operação de Deus, que Pedro fala. Você tem várias facetas da obra de Deus, dos dons e dos serviços. Esse é o aspecto da economia. Entendi. Mas isso não trinca, isso não vai gerar nenhum dano ao aspecto essencial, que é o fundamental. Não é uma batida frontal. Não. Então, nós estamos transitando, estamos caminhando. Agora, o nosso fundamento tem que ser, o essencial, ele tem que ser correto. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas querem um nível de comunhão, mas que parte do econômico, daquilo que vamos fazer. Então, assim, as pessoas esquecem do essencial. A nossa comunhão, conforme Jesus orou, ela tem um como, para depois ter um para quê, ou um alvo para ser atingido. E esse como é que eles sejam um, assim como nós somos um. E como é que nós somos um, entre parênteses, né? Então ele está falando da unidade essencial entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos batizados pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo, aonde existe essa comunhão que Paulo chama de comunhão do Espírito Santo. Nós somos um nele.